ortodontista! Tudo bem com vocês? O meu nome é Alexandre Ponte e nós da Easyline aqui do Brasil e da Smile na Argentina estamos empenhados em diminuir a sua curva de aprendizado nos alinhadores impressos com memória de forma. Então, pessoal, o assunto de hoje nada mais, nada menos do que o incisivo lateral superior. E eu tenho certeza, se você já trabalha com os alinhadores termoformados, já teve ou está tendo algum tipo de problema na movimentação desse elemento, tá? Então hoje nós vamos entender melhor o porquê que isso acontece, né? E o que nós podemos fazer para melhorar essa movimentação. E será que os alinhadores impressos obtivemos uma melhora significativa dessa movimentação? É isso que nós vamos mostrar nesse vídeo de hoje. Então, pessoal, nada melhor do que iniciarmos com um pouco de literatura, né? Porque realmente a literatura descreve esse tipo de problema, tá? Se você procurar e for pesquisar, você vai ver que a literatura descreve, tá? A maioria dos movimentos desse elemento dentário, né, que nós temos intrusão, extrusão, rotação, enfim, todos os movimentos que normalmente nós precisamos no dia a dia clínico, você vai ver que realmente a literatura demonstra, né? Principalmente dificuldade de torque, principalmente dificuldade de correção de rotação. Ou seja, né, pessoal, por que que isso ocorre, né? Nós temos uma situação clínica que o incisivo lateral é um dente muito pequeno. E para piorar a situação, ele tem dois vizinhos, né, que é o incisivo central e o incisivo e o canino, que são dois dentes com grande volume anatômico, né? Então ele fica pequenininho ali no meio desses dentes, né? E também ele tem um pequeno, ele é pequeno em largura, né? Um dos fatores também que prejudica a questão da correção da rotação, tá? Então, ele já tem um problema anatômico, a qual vai gerar esses problemas de movimentação, que principalmente rotação e torque são um dos piores movimentos, intrusão também. O melhor movimento seria a extrusão, tá? Quando se compara nos outros movimentos que a gente acabou de citar. Então, pessoal, o que, que ainda acontece além da anatomia, né? Além do problema da anatomia do dente? Tem a situação também que piora, que é a situação dos alinhadores termoformados, ou seja, né? Nós temos um modelo impresso e nós vemos com a termoplastificação, né? Com a plastificadora. Ou seja, pessoal, quando ocorre essa termoplastificação no modelo 3D, vai ficar o quê? Vai ficar um espaço entre o alinhador e o dente que está no modelo, né? Nós chamamos isso de gap, tá? Então, quando nós transferimos esse alinhador para a boca do paciente, esse gap vai continuar, porque se o gap estava no modelo e o modelo era uma cópia fiel dos dentes do paciente, esse gap com certeza vai continuar, tá? E o que, que ainda vai piorar? A questão de ter dois dentes grandes do lado, essa termoplastificação também do incisivo já pode estar piorada, ou seja, já pode ter um gap maior ainda do que normalmente tem nos outros dentes especificamente, tá? Então, pessoal, tem um outro problema ainda que se cria, que seria o quê? O paciente vai, obviamente, né, no dia a dia, vai colocar o alinhador, vai tirar o alinhador, né, vai almoçar, enfim, fazer as atividades do dia dele, e desta maneira também vai já aumentar esse gap, né? Então, o fato de colocar e tirar aumenta mais ainda esse gap, ou seja, né, esse gap aumentando prejudica mais ainda a situação da movimentação desse incisivo lateral. Então, pessoal, estou passando aqui a literatura para vocês. Então, quais, né, resumidamente, nós temos o problema anatômico, que esse problema não tem como resolver, independente se é um alinhador impresso ou se é um alinhador termoformado. O que nós temos como melhorar no tipo de material, né, e no tipo de fabricação, melhorar e potencializar os resultados dessa movimentação, tá? Então, resumindo, né, movimentos verticais, intrusão é muito limitada, a extrusão é mais favorável, como eu já disse anteriormente. Movimentos de torque não são movimentos muito previsíveis, tá? Normalmente exige attachments, normalmente exige sobrecorreções. Movimentos horizontais de rotação, nós já dissemos que realmente não temos uma boa previsibilidade.
tá? E a biomecânica dos materiais, ou seja, né, a deformação significativa desses alinhadores na região dos laterais vai ainda mais piorar, além da questão da anatomia. Normalmente vai precisar de refinamentos, normalmente vai precisar de mecânicas acessórias. Seria interessante aumentar a espessura do alinhador, e nesta situação, nos alinhadores impressos, nós temos condições de fazer isso, tá? De personalizar a espessura do alinhador aonde nós quisermos. Já seria aí, já estou adiantando aqui uma vantagem. E ainda continuando um pouco mais de literatura, normalmente, né, esses incisivos não acompanham, né, a movimentação, e o uso de attachments, o uso de mordedores e o uso de mecânicas acessórias muitas vezes são necessárias e normalmente é o que vai acontecer aí no seu dia a dia. Recomendações clínicas, pessoal, quando se trata de alinhadores termoformados, ou seja, os alinhadores de plástico, nós temos que usar attachments adequados, retangulares, por exemplo, fazer umas sobrecorreções, utilizar de power reeds, né, fazer bolhas com alicate para poder melhorar isso daí, usar elásticos, né, ou seja, né, normalmente também já antecipar refinamentos sabendo que normalmente você vai precisar fazer um refinamento para que você não perca tempo, né? Espere um problema que você já sabe que vai acontecer, né? Então você já antecipa um escaneamento, antecipa esse refinamento para que você possa melhorar a condição e melhorar os resultados clínicos no seu consultório, tá bom? Então, pessoal, concluímos que a movimentação dos incisivos laterais superiores com alinhadores é reconhecidamente desafiadora e, via de regra, exigem, né, refinamentos e um acompanhamento minucioso por parte do ortodontista. E aí, pessoal, e na impressão direta, né? O que que muda, né? Realmente nós conseguimos melhorar ou não melhora nada? Como que é o tipo de fabricação? Quais são as principais diferenças? Ou seja, pessoal, na impressão direta, os conhecidos DPAs, né? Nós temos condições de personalizar o alinhador. Então, aumentar a espessura, diminuir a espessura. Ou seja, nós podemos aumentar a espessura na região desse incisivo lateral para que você possa potencializar os resultados. Nós podemos também melhorar aqui o recorte, né? Podemos fazer recorte mais altos para melhorar a questão do torque, tá? Nós podemos, na situação, por exemplo, da fabricação, os alinhadores impressos, eles não são termoformados, né? Ou seja, o alinhador, ele sai pronto da impressora. Ou seja, desta maneira, você já elimina o gap, tá? Então já temos dois pontos importantes aqui que mudam em relação aos termoformados, tá? Que é a questão de personalizar o alinhador na questão da espessura e a questão de não ter gap, tá? Então não temos gap e podemos personalizar a questão da espessura. E o que mais, pessoal, ainda é importante quando se trata da impressão direta? A capacidade de memória de forma, né? Ou seja, a impressão direta, né, tem essa capacidade de memória de forma, ou seja, toda vez que você mergulhar esse alinhador numa temperatura na água morna aí de 37 graus, esse alinhador recupera a sua forma original. Ou seja, né, quando o paciente fica colocando e tirando este alinhador, o que, que vai acontecer? Você vai, mergulha, né, solicita que o paciente mergulhe isso todos os dias, ou várias vezes por dia nessa água morna, para que sempre ele retorne para a posição original. Então, resumindo, se você escolheu 15 dias de utilização desse alinhador, esse alinhador não vai estar deformado por conta dessa capacidade de memória de forma os 15 dias. Se você escolheu 21 dias ou 30 dias que seja, esse alinhador vai estar totalmente ativado assim que ele é colocado em água morna. Ou seja, né, nós eliminamos o gap, eliminamos a deformação e também podemos personalizar esses alinhadores. Então, desta maneira, pessoal, vou trazer esse caso clínico aqui para vocês, para demonstrar que sim, nós podemos melhorar, né, o desempenho da correção desses incisivos laterais sem o uso de attachment, né, sem refinamento, por exemplo, tá? Ou seja,
Sim, clinicamente nós estamos observando que os alinhadores impressos com memória de forma melhoraram, né, a movimentação desse dente específico, tá? Então aqui o caso clínico mostrando, pessoal, ó, aqui o dente 22, né, cruzado e rotacionado, tá? Cruzado e rotacionado, uma vista aqui, né, mais aproximada. E aqui, pessoal, a inicial, que é o que vocês acabaram de ver, né? E nós temos a foto final, tá? Uma outra vantagem que eu não citei, olha aqui, uma vista mais aproximada para vocês verem a correção. Então, uma outra coisa que eu não citei também foi o que? A diminuição de estágios, tá? Então, neste caso específico, nós fizemos um comparativo de alinhadores termoformados e alinhadores impressos. Fizemos dois setups. Então, o setup com alinhadores termoformados deu 12 alinhadores e o com a impressão direta, os alinhadores impressos, deu 5 estágios, tá? Então, nós tivemos, nesse caso, apenas 5 estágios ao invés de 12, tá? Nós tivemos nenhum refinamento, nenhum escaneamento a mais, ou seja, um único escaneamento até o final do tratamento, e não utilizamos attachments. No setup feito com os alinhadores termoformados, tinha vários attachments, inclusive um attachment nesse dente 22, ok? Então, pessoal, na nossa experiência clínica, nós estamos vendo que realmente os alinhadores impressos, devido a toda essa situação que eu expliquei no vídeo de hoje, vem melhorando a situação clínica no nosso dia a dia. Outras situações também, mas especificamente hoje estamos falando do incisivo lateral, ou seja, nós demonstramos um caso clínico na correção do elemento 22.